Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta sobre a possibilidade de Roger Guedes voltar ao Corinthians. Bora atualizar também sobre Aboubakar. O atacante camaronês virou alvo de leilão no futebol brasileiro. E Thiago Carpini será mesmo o novo técnico do São Paulo. Conto também sobre Léo Ortiz, que está brigado no Red Bull Bragantino, treinando separado do restante do elenco, enquanto espera por um acordo com o Flamengo. Falo para completar sobre a chance de Alexandre Matos trocar o Vasco pelo Corinthians. Tem informações do Palmeiras pedindo alto para negociar Flaco Lopes, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative todas as notificações e deixa seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta real e nessa quinta-feira tem jogos da Copa São Paulo de Juniores para você fazer sua fezinha. Vou colocar na tela as partidas dessa quinta com os meus palpites, começando por Charjá e Náutico, estou indo de empate. Flamengo de Guarulhos contra o Vasco, vou de vitória do Vasco. Tem ainda Juventus e Curitiba, para mim dá empate ou vitória do Coxa. Para completar, Grêmio, Osasco, Audax e Flamengo, estou indo de vitória do Flamengo. Só para completar, vale a lembrança de que participar na aposta real é super simples. Você vai clicar no link que está no comentário fixo, vai fazer seu cadastro, só não esquece de usar esse código que eu tô colocando na tela, Nicola, tudo maiúsculo, para ter direito a um bônus de boas-vindas que pode chegar até R$800. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para deixar você super bem informado. A primeira informação é sobre Moscardo, que será contratado de fato pelo PSG, mas apenas na metade do ano. Ele assinou um pré-contrato com o clube francês e vai fazer toda a recuperação de uma cirurgia no pé no Corinthians. A partir da metade do ano, com todo ok, ele se muda 20 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus. Bora contar também que o Fluminense entrou na briga com times brasileiros por Davi Terans. Meio atacante uruguaio, que já foi do Atlético Paranaense, pertence ao Pachuca, havia sido comprado por 3 milhões e 700 mil, não fica no Pachuca e está sendo oferecido para clubes daqui. O Fluminense é um dos interessados, está lutando, por exemplo, contra o Atlético Paranaense. Já o Olímpia do Paraguai tem outro nome para a função de centroavante. Fui o primeiro a contar para vocês que o Gilberto poderia se mudar para o Paraguai, certo? Negociações bastante avançadas com o Lucas Prato. Inviável imaginar que o Olímpia vai contratar o Prato e também o Gilberto. Diante desse cenário, o atacante do Cruzeiro vai precisar buscar um outro clube para atuar. Para fechar o giro de notícias, Felipão contou em entrevista coletiva nessa terça-feira que deve trabalhar apenas até dezembro. Ele tem um trato com a família para que se aposente no fim desse ano, embora nessa mesma entrevista Felipão tenha dito que esse é apenas um combinado e que tudo pode mudar. Para fechar e completar de vez o giro de notícias, antes de irmos para as outras notícias, Marcelino Moreno, enfim, está de saída do Curitiba, negócio de 15 milhões de reais com o Lanús da Argentina. O Coxa fica com a sua parte em pagamento à vista. O Atlanta United, que é dono de outro percentual, vai receber a sua parte de forma parcelada. Bora falar agora sobre a situação de Fernando, volante que rescindiu recentemente o contrato com o Sevilha, tinha negociações com o Cruzeiro, passou a ter um acordo verbal com o Internacional, mas é novo reforço do Vila Nova. Fernando decidiu rescindir o contrato com o Sevilha, o vínculo ia até a metade do ano, no metade desse ano, por conta de um acidente automobilístico envolvendo seus familiares no dia 11 de novembro do ano passado. Nesse acidente, um dos sobrinhos dele morreu e outro ficou com graves sequelas. Fernando avisou os espanhóis e pediu para ser negociado, pediu para rescindir o contrato porque precisava estar mais perto da família. Quando ele chegou na cidade dele, em Goiânia, ele percebeu que a situação era muito grave, que todo mundo está muito abalado com o negócio. Diante desse cenário, ele desfez um acordo verbal com o Inter, que lhe garantiria 800 mil reais por mês, e acabou fechando com o Vila Nova, seu clube do coração, onde vai ganhar apenas 30 mil reais mensais. Não é pela grana, e sim pela oportunidade de estar mais perto da família. Fernando entende que seria fundamental estar perto, e a atitude é das mais bacanas, por isso eu fiz questão de registrar com números e também dando detalhes da situação, tá? Bora falar agora sobre Gabriel Neves. Volante que pertence ao São Paulo, está fora dos planos do tricolor, nem treina com o restante do elenco e passou a ser alvo de uma disputa por vários clubes brasileiros. Fortaleza e Grêmio hoje são os maiores interessados, já abriram tratativas com o São Paulo.
Vasco corre por fora e não descarta a entrada de outros clubes. Só para lembrar, o Gabriel Neves viveu bom momento com a camisa do São Paulo, é um volante meio diferente, com muita qualidade com a bola nos pés, sabe armar os times, mas ele tem muita dificuldade no momento sem bola, não é um cara muito combativo. São Paulo chegou a especular e estudar a possibilidade de uma rescisão de contrato de forma amigável com o Gabriel Neves, essa possibilidade está descartada. Vale a lembrança de que quando se acertou com o Gabriel, São Paulo prometeu uma luva de 8 milhões de reais. Essa luva não foi paga ainda de forma integral. São Paulo tem tido problemas financeiros e esse acordo deve estar ligado à saída do atleta. É possível que o clube que fechar com o São Paulo e com o Gabriel Neves tenha de assumir essa dívida. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade conto para vocês. Combinado? Quero falar agora sobre o Palmeiras e a chance de Flaco Lopes se mudar para o River Plate. O negócio está praticamente descartado. Tudo porque o Palmeiras exigiu 12 milhões de dólares para negociar seu atacante. O River Plate considerou o valor muito alto. Vale a lembrança de que a operação de compra do Flaco Lopes pelo Palmeiras custou 14 milhões e 300 mil reais ou 70 milhões de reais. 14 milhões e 300 mil dólares ou quase 70 milhões de reais na época. Esse valor inclui a compra dos direitos econômicos, pagamento de comissão e todos os impostos na Argentina, de longe a contratação mais cara da história do Palmeiras. O Flaco não conseguiu vingar em 2022 nem em 2023, temporada passada de 40 jogos e 8 gols marcados. O Palmeiras até topa fazer negócio, mas pretende recuperar parte do investido e dá para dizer que certamente não vai ser com o River Plate, que embora seja o clube mais saudável do futebol argentino, não está podendo tanto assim. O Flaco tem 23 anos de idade, deve ganhar mais espaço na temporada de 24, especialmente porque o Endrick fica só até metade do ano. Você vai lembrar que o centroavante da seleção brasileira tem acordo fechado com o Real Madrid. Hora de falar sobre Léo Ortiz, preciso te explicar o que está pegando em relação ao zagueiro do Red Bull Bragantino. O Red Bull, obviamente, já voltou das férias, preparação para o Campeonato Paulista, e o Léo Ortiz não está trabalhando com o restante do elenco. Ele pediu para os dirigentes do Red Bull que treine de forma separada até que se resolva a questão envolvendo o Flamengo. O Léo Ortiz e o Paulo Pitombeira, que é seu empresário, já fizeram inúmeras tentativas de convencer o Red Bull a negociar. Tinha uma proposta do Flamengo de 6 milhões de euros, Red Bull Bragantino bate na tecla de que quer 10 milhões de euros. Léo Ortiz lembra de um acordo verbal que havia sido feito na época com o Thiago Escuro, o antigo CEO do clube, mas o Red Bull Bragantino se defende afirmando que esse acordo para liberar o atleta valeria apenas em caso de propostas do exterior. Se chegar alguma oferta de 6 milhões de euros de fora, Red Bull faz negócio. Enquanto isso, o Léo Ortiz treina apenas na academia, não faz parte da programação a pedido dele. Léo segue trabalhando para deixar o rubro-negro. Bora falar agora sobre o Corinthians e Vasco da Gama. Quero te explicar o futuro de Alexandre Matos. Marco Belo, repórter que cobre o Corinthians, divulgou nas últimas horas que o nome do Alexandre Matos passou a circular como uma possibilidade no time. Você sabe que desde o ano passado o Corinthians procura um diretor executivo de futebol. Primeiro alvo foi o Rodrigo Caetano. O Caetano preferiu continuar no Atlético Mineiro, mas recentemente surgiu a notícia de que João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, foi procurado pelo Corinthians. João renovou o contrato com o Palmeiras, salário altíssimo, e permanece por lá. É nesse cenário que o nome do Matos começou a ser cogitado, estudado e especulado dentro do Parque São Jorge. E, em meio a esse contexto, quero trazer uma informação exclusiva. Matos chegou recentemente ao Vasco, contratado pela 777. E o Matos tem sido alvo de, não de cornetas, mas de lamentações de torcedores do Vasco. O pessoal imaginou que a chegada do principal executivo de futebol do país a São Januário garantiria contratações de peso. Até agora os movimentos foram só modestos. Contratação do João Vitor Zagueiro, que veio do Benfica, do Rojas, que veio do River Plate, e mais recentemente a chegada do David, atacante por empréstimo junto ao Internacional. O que eu posso contar para vocês que eu consegui apurar até com gente do Corinthians? A situação do Matos no Vasco não é tão animadora. O Matos tinha a expectativa de uma outra realidade e algumas das promessas feitas pela 777 não estão sendo cumpridas. Não dá para dizer que o Matos está chateado, está infeliz, mas ele está incomodado com toda a burocracia que existe dentro da 777 na aprovação para a contratação de jogadores. O processo é lento e a empresa pensa muito como uma empresa.
O que eu quero dizer com isso? Que a busca é quase sempre por atletas jovens que possam ser revendidos no futuro. E o Matos e o Ramon Dias, o técnico do Vasco, gostariam de mesclar. É óbvio que você vai trazer jogadores que vão garantir vendas futuras, mas você também precisa de atletas mais renomados, veteranos, que entreguem experiência, que ajudem no processo de busca por títulos. Ramon Dias e Alexandre Matos querem ser campeões com o Vasco. Diante desse cenário, não há infelicidade, mas há um incômodo. E se o Corinthians oficializar uma proposta ao Alexandre Matos, essa proposta ainda não chegou, pode acabar acontecendo alguma coisa, até porque há um incômodo em relação à forma como a 777 trabalha, de maneira muito mais lenta e com muito menos autonomia que o Matos tinha em outros clubes. Bora falar agora sobre o São Paulo. Quero te explicar por que Thiago Carpini deve ser anunciado como novo técnico do Tricolor nas próximas horas. O São Paulo assegura que ainda não está nada fechado. Vai haver, inclusive, uma nova videoconferência entre os dirigentes do São Paulo e o técnico do Juventude para bater o martelo. Nicola, mas o São Paulo já conversou com o Juventude. Rui Costa, executivo de futebol do São Paulo, entrou em contato com o Juventude para perguntar sobre o valor da multa rescisória de R$1 milhão. São Paulo tomou a decisão ou encaminhou a contratação do Carpini diante da falta de opções. Pedro Martins, um dos nomes estudados, multa de $3 milhões no Algarrafo, o São Paulo não vai gastar toda essa grana. O Paulo Pesolano, técnico uruguaio que pertence a Valladolid. O Pesolano encantou os dirigentes do São Paulo no bate-papo, mas Ronaldo Fenômeno já disse que não topa liberar o técnico do Valladolid antes da metade do ano. O Valladolid briga para voltar à primeira divisão do Campeonato Espanhol, o time é terceiro colocado na segunda e não houve acordo. Luiz Ubeldi, o técnico argentino que foi campeão com a LDU na temporada passada. Existe uma preocupação grande do São Paulo em relação à possibilidade de o Zubeldia se desentender com os atletas. Ele é um cara completamente diferente do Dorival no estilo de trabalho, muito incisivo, de muita cobrança, algo com o qual o elenco do São Paulo não se acostumou, especialmente com o Dorival, que é um cara mais paizão, de boa relação com todos. A preocupação no São Paulo, ao contratar o Zubeldia, era de criar uma animosidade, um clima ruim entre atletas e treinadores. Diante desse cenário, surgiu o Carpini, bem mais barato, R$1 milhão de multa, salário baixo, e a entrevista que existiu, a videoconferência entre São Paulo e Carpini na última terça-feira, deixou os dirigentes do São Paulo com boa avaliação. A repercussão entre torcedores é muito ruim. Torcedor do São Paulo batendo na tecla de que o Carpini nunca dirigiu um time de Série A nem por uma única partida. Mesmo vale em relação a Libertadores da América. Mas, diante da falta de opções, existe a possibilidade real de o Carpini ser anunciado como técnico do Tricolor nas próximas horas. Quero falar agora sobre Roger Guedes. Esse papo de que o Guedes pode voltar ao Corinthians em 2024. Antes de gravar o vídeo, consultei Paulo Pitombeira, que é representante do Roger Guedes. Paulo Pitombeira não descartou a negociação. O que chama atenção é que o Guedes acaba de deixar o Corinthians, ele foi anunciado como reforço do Al Rayyan do Catar em agosto. Só 12 partidas pelo novo clube, números bons. 8 gols e 4 assistências, ou seja, ele tem participação em um gol por jogo. O time dele não é o melhor do futebol do Catar, bem longe disso, nem vai brigar pelo título nessa temporada, mas o atleta assinou um contrato de 4 anos e ganha muito mais no Catar do que já ganhou em qualquer time de futebol no Brasil. Confesso que eu vejo essa operação como muito delicada e complicada, nem tanto pela aquisição dos direitos econômicos. O Corinthians já gastou 8 milhões de euros no Veríssimo, pode gastar 10 milhões de euros no Roger Guedes, mas a menos que o Guedes tope reduzir de forma considerável seus vencimentos, não vai haver acordo. Guedes ganha no Catar algo na casa dos 5 milhões de reais por mês. O Timão não tem capacidade financeira de fazer um investimento desse tamanho. O Guedes, que enquanto vestiu a camisa do Corinthians, deixou excelente impressão. Jogador super ambientado, adaptado ao elenco e também à torcida, fazia gols, era o cara mais decisivo do time. Mas diante do fato de o Pitombeira não ter descartado esse acordo, acho que é o caso da gente ficar de olho nessa possibilidade de negociação. Só para completar sobre o Corinthians, uma história assombrosa. O Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, divulgou nas últimas horas que foi feita uma varredura na sala do presidente, também em salas de reuniões lá no 5º andar do Parque São Jorge, e descobriu-se a presença de escutas. Ou seja, alguém colocou microfones lá para ouvir o que Augusto Melo e seus dirigentes falavam. Algo bastante grave. O Corinthians estuda, analisa se vai levar esse caso para a polícia ou não. E Duílio Monteiro Alves já foi escutado, já foi perguntado e disse que não tem nada a ver com essa história. O Duílio imagina que essas escutas tenham sido colocadas para que as pessoas pudessem ouvir aquilo que ele falava. Ninguém vai saber se isso é verdade ou não.
Bora fechar o vídeo para falar sobre Aboubakar. Vicente Aboubakar, ele é atacante camaronês, 31 anos de idade, e virou alvo de um leilão no futebol brasileiro. A situação dele no Besiktas está definida, ele está afastado do restante do elenco depois de ser pego mentindo. Havia ido para a França para fazer um transplante capilar, só que ele mentiu para os dirigentes do Besiktas, tinha dito que ia a Paris para resolver problemas de saúde da esposa. Quando ele volta para a Turquia, ele diz que não pode treinar porque estava machucado, fizeram exames de imagem nele, não constataram nenhuma lesão, depois foram descobrir que ele não poderia cabecear a bola sob o risco de o transplante capilar não funcionar. Diante desse cenário, o atleta está afastado e passou a ser sugerido para clubes brasileiros. O Grêmio foi o primeiro a demonstrar a intenção de contratar o Aboubakar. Chegou a fazer proposta oficial, ainda não há um acordo. A informação que eu tenho é que o Aboubakar ganha na Turquia 2,5 milhões de euros por temporada, valor livre de impostos. No momento seguinte, o nome foi oferecido para Corinthians e Palmeiras. O Corinthians não declara ter aberto negociações, mas admite que estuda a possibilidade de fechar com o Aboubakar, especialmente depois de não entrar em acordo com o Gabigol, que era o plano A, e não fechar com o Borré, que era o plano B. O Borré deve ser anunciado nas próximas horas como novo reforço do Internacional. Centroavante, fazedor de gols, com um currículo bastante interessante, foi muito bem no Porto, também já jogou na Arábia e defende o Besiktas há uma temporada e meia. Só para lembrar, na última Copa do Mundo, marcou gol contra a seleção brasileira na fase de grupos. Só para completar, a repórter Diogo Rossi, que cobre os times do Sul, assegura que o Palmeiras também consultou a situação do Aboubakar, embora ainda não tenha feito proposta. Você gosta do Aboubakar? Caberia no seu time do coração? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Estou curioso para saber o que você pensa sobre o tema, beleza? Só para completar, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, de compartilhar.